Olá, olá, futuros juízes e juízas. Sejam bem-vindos ao curso gratuito com aulas demonstrativas da Verbo Jurídico. O evento Assuntos Dominantes nos Concursos da Magistratura reúne aqueles conteúdos mais recorrentes nos concursos para juiz de direito, juiz do trabalho, juiz federal, com aulas inéditas, com didática de alto nível. Eu sou o professor Danilo Gaspar, juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, Bahia, doutorando em Direito pela UFPA, mestre em Direito pela UFPA, professor de Direito e de Processo do Trabalho, e estou aqui para trazer para vocês temas, tópicos decisivos da disciplina Direito do Trabalho. Aproveitando essa oportunidade, eu deixo aqui um aviso bem importante para cada um de vocês. Todos os inscritos que se matricularem com as nossas consultoras do Carreiras vão ganhar mais 6 meses de acesso no curso, ou seja, vocês terão 2 anos de acesso total ao curso. Uma oportunidade dessa, com certeza, não há como perder. E, como disse a vocês, o que me traz aqui é o desafio de trabalhar temas fundamentais de direito do trabalho. É óbvio que quando a gente para pensar no estudo do direito do trabalho, e desde já eu destaco isso para vocês, que me parece muito importante, isso significa enfrentar principalmente um tripé. Vocês não podem deixar de enfrentar esse tripé no estudo do direito material do trabalho e do direito processual do trabalho. O tripé envolve estudo da letra da lei. E aí, nesse particular, muita atenção às mudanças legislativas de 2017 em diante. Porque em 2017 nós tivemos a Lei 13.467 de 2017, Lei número 13.467 de 2017, que ficou famosa como reforma trabalhista, e de lá para cá a gente passou por muitas transformações no âmbito do direito do trabalho e no âmbito do processo do trabalho. A pandemia, aqueles 2 anos de pandemia ali ou mais, até 2 anos e meio de pandemia talvez, nós tivemos também muita norma de impacto sobre o direito do trabalho. Então, muita atenção com o estudo da letra da lei. Muita atenção ainda com o estudo da jurisprudência trabalhista. E no estudo da jurisprudência trabalhista, eu destaco precedentes vinculantes do STF, precedentes vinculantes do STF em matéria trabalhista, né? Em matéria trabalhista, precedentes vinculantes do Tribunal Superior do Trabalho e súmulas e orientações jurisprudenciais que chamamos de OJs do TST. Mas com relação às súmulas e OJs do TST, chamo também a atenção para um ponto. Muito cuidado com as súmulas e OJs do TST que foram superadas pela reforma trabalhista. A gente tem uma série de súmulas e de OJs do TST que acabaram sendo superadas pela reforma trabalhista. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Cuidado com a súmula número 437 do TST, que trata ali sobre intervalo intrajornada e diz, por exemplo, que na hipótese de concessão parcial do intervalo intrajornada, o trabalhador tem direito a receber o período integral a título de horas extraordinárias. A reforma trabalhista alterou o artigo 71, parágrafo 4º da CLT, parágrafo 4º da CLT, e passou a estabelecer de maneira expressa que, na hipótese de concessão parcial do intervalo intrajornada, o trabalhador só tem direito a receber o período suprimido. E aí a gente tem um grande exemplo de uma súmula, de um item de uma súmula, porque essa súmula tem mais de um item. Esse item que dizia especificamente que o trabalhador teria direito a receber o período total foi superado pela reforma trabalhista. Quando eu falo aqui dos precedentes vinculantes do TST, eu estou destacando principalmente incidente de assunção de competência, incidente de recurso de revista repetitiva, as teses ali formadas.
E também resolução de questões de concursos anteriores e de questões inéditas. Ou seja, questões preparadas pelos professores. Eu, inclusive, sempre tenho um cuidado muito grande em nossos cursos de preparar questões inéditas, de elaborar questões muitas vezes, e aí recebo feedback muito positivo dos alunos e das alunas. Tem questões que eu elaboro durante a gravação da aula. Eu vou elaborando a questão junto com o aluno, junto com a aluna, até para destacar como a questão geralmente é elaborada, qual é o olhar ali do examinador quando da elaboração de uma determinada questão. Esse tripé aqui é o que eu costumo chamar de o tripé da aprovação. O estudo da letra da lei, o estudo da jurisprudência, o estudo da resolução de questões. E é óbvio, tudo isso a partir de uma orientação de estudo essa que vocês têm aqui na Verbo Jurídico de maneira integral, ou seja, da maneira mais completa possível, através das aulas que a gente grava para vocês, através dos materiais que são disponibilizados para vocês. Quando vocês conseguem ter esse acompanhamento de estudo, ter esse fortalecimento por meio de um curso tão completo como os cursos da Verbo Jurídico, e faz a sua parte nesse tripé, que é o estudo da letra da lei, da jurisprudência, da resolução das questões, não tem para onde correr. É literalmente o tripé da aprovação. E dentro dessa ordem de ideias, eu separei para vocês aqui dois temas, que são dois temas muito recorrentes em questões de direito do trabalho. E aí, desde já, deixo aqui meu Instagram para vocês, @DaniloGonçalvesGaspar. É um prazer receber vocês lá para, enfim, compartilhar dicas que a gente possa debater. Eu recebo muita dúvida lá, muito comentário. Eu estou lá em contato direto sempre com vocês no Instagram. Espero vocês lá. E um dos temas, e aí percebam, é um tema, mas que dentro desse tema a gente tem uma série de subtemas, que é o tema da terceirização. Dificilmente a gente não encontra uma questão sobre terceirização. E terceirização se revela ainda mais importante no contexto atual. Contexto atual, leia-se, desde 2017, por conta das alterações promovidas na sistemática da terceirização. Até 2017, a gente não tinha sequer lei disciplinando de maneira analítica o tema da terceirização de serviços. Isso só veio em 2017, primeiro pela Lei 13.429 e depois pela Lei 13.467 de 2017. Então, a gente vai bater um papo bacana aqui sobre terceirização. Em primeiro lugar, o que é terceirização? A gente está acostumado no direito do trabalho a lidar com a relação direta entre empregado e empregador. Quando a gente fala de terceirização de serviços, a gente tem uma relação triangular. E essa relação triangular, quando a gente envolve ali uma terceirização, ela traz à tona. Deixa eu fazer aqui só uma figura aqui para tentar. Desculpe aí que saiu torto, viu, pessoal? Mas a intenção aqui prevalece. Você vai ter como partes dessa relação triangular o tomador de serviços, que pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. Deixa eu abrir aqui. Você vai ter a empresa prestadora de serviços. E vejam como é um prestador qualificado, é uma empresa prestadora de serviços. E você vai ter aqui o empregado, ou também chamado de terceirizado. E aí, que tipo de relações jurídicas nós teremos aqui entre esses sujeitos? Percebam que coisa bastante interessante. Aqui, entre empresa prestadora de serviços e empregado terceirizado, nós teremos uma relação de emprego, ou seja, um contrato de trabalho.
O empregado terceirizado é empregado da empresa prestadora de serviços. Entre a empresa prestadora de serviços e o tomador, entre a empresa prestadora de serviços e o tomador, nós teremos um contrato de prestação de serviços, ou seja, um contrato civil de prestação de serviços. E aqui, entre o tomador de serviços e o empregado terceirizado, nós teremos uma relação fático-jurídica. Por que uma relação fático-jurídica? Porque o empregado terceirizado, apesar de ser empregado da empresa prestadora de serviços, ele vai prestar serviços em favor do tomador de serviços. O tomador de serviços vai ser o beneficiário dos serviços prestados, da força de trabalho prestada por aquele trabalhador. É por isso que essa relação é tão importante para o direito do trabalho. E é por isso que foi tão importante a disciplina normativa sobre o tema, que se deu a partir de 2017. Danilo, por que você está trazendo ali a Lei 6.019 de 74, se você está dizendo que a lei sobre terceirização no Brasil, a disciplina normativa sobre terceirização no Brasil, só veio em 2017? Porque em 2017 nós tivemos as leis 13.429 e 13.467, que alteraram a Lei 6.019 de 74, que só tratava sobre trabalho temporário. Repito, a Lei 6.019 de 74 só tratava sobre trabalho temporário, e, a partir de 2017, passou a tratar também sobre terceirização de serviços. Então, essas duas leis de 2017 alteraram a Lei 6.019 de 74 e passaram a tratar também de terceirização de serviços. E qual é o conceito de terceirização? Está lá no artigo 4º da Lei 6.019 de 74. Considera-se prestação de serviços a terceiros, terceirização traz muito à tona terceiros, a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços, que possua capacidade econômica compatível com a execução. Ou seja, quando um tomador transfere parte de sua atividade, inclusive sua atividade principal, fiquem muito atentos a isso, porque a gente vai bater muito nessa tecla, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços, que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. É por isso que eu pontuei antes para vocês que o prestador tem que ser necessariamente uma pessoa jurídica, tem que ser necessariamente uma pessoa jurídica de direito privado que tenha capacidade econômica compatível com a execução do serviço que fora contratado. Quem é que pode ser, portanto, ou quais são os elementos que giram em torno dessa chamada empresa contratada ou prestadora de serviços? Ela é a real empregadora, atenção a essa expressão, ela é a real empregadora do trabalhador terceirizado. E essa empresa contratada ou prestadora de serviços, na forma do parágrafo 1º do artigo 4º, ela contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para a realização desses serviços. Ô Danilo, me diz uma coisa, existe vínculo de emprego entre os trabalhadores empregados dessa empresa contratada, ou os sócios dessas empresas contratadas, e a empresa contratante? Como regra, não. Na forma daquele gráfico que eu trouxe para vocês, o vínculo de emprego que existe na relação terceirizada é entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviços. A tomadora de serviços é só alguém que vai se beneficiar dessa prestação de serviços, mas vai se beneficiar dessa prestação de serviços por meio de um contrato de prestação de serviços que afasta, repito, como regra, qualquer vínculo de emprego direto. Não tem vínculo de emprego direto do trabalhador terceirizado com o tomador de serviços. Essa é a regra. E nem
nem tampouco em relação aos sócios da empresa prestadora de serviços. Por isso que o parágrafo 2º do artigo 4º diz para a gente: não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, os sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. Olha agora o que dizem os artigos 5º-C e 5º-D, que são 2 artigos muito importantes sobre o tema. Não pode figurar como contratada. Quando ele diz aqui contratada, observe, pessoal, quando ele diz aqui contratada, ele está dizendo como empresa prestadora de serviços. Não pode figurar como contratada, leia-se, como empresa prestadora de serviços, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, olha esse prazo de quarentena, nos últimos 18 meses, prestado serviços à contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Muito cuidado com esse artigo 5º-C. Ele é um prato cheio para uma questão. Você pode cobrar aqui uma questão várias coisas desse artigo 5º-C. Primeiro, o prazo da quarentena, 18 meses. Segundo, quarentena de quê, Danilo? A quarentena aqui é que não podem ser titulares ou sócios da empresa contratada por essa contratante, pessoas que prestaram serviços a essa contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício. Mesmo que o camarada tenha prestado serviço sem vínculo empregatício a essa contratante, ele não pode ser titular ou sócio da empresa contratada durante o período de 18 meses. Mas tem uma exceção. A exceção é no caso de aposentadoria dos titulares ou sócios da empresa contratada. Então, prato cheio esse artigo 5º-C aqui. Artigo 5º-D. O empregado que for demitido por quem, Danilo? Vamos lá, a gente tem que ter o cuidado de ler o dispositivo com todos os elementos dele. O empregado que for demitido pela empresa ou pela pessoa contratante, o empregado que for demitido pela pessoa contratante não poderá prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços, leia-se, na qualidade de terceirizado, antes do decurso do prazo de 18 meses, contados a partir da demissão do empregado. Aqui eu estou falando de outra quarentena. A quarentena do artigo 5º-C é em relação aos titulares ou sócios da empresa contratada. Aqui agora eu estou falando de empregados da empresa contratada. Eu estou falando de quem pode ou não pode ser o terceirizado propriamente dito. E aí vai uma coisa muito importante. Não pode ser terceirizado daquela contratante, ou seja, ele não pode trabalhar como empregado terceirizado para aquela contratante, se ele tiver sido empregado da contratante e tiver sido dispensado antes de 18 meses. Ele tem que respeitar também essa quarentena de 18 meses. Então, muito cuidado com esses 2 artigos, 5º-C e 5º-D da Lei 6.019 de 74. Danilo, quais são os requisitos para funcionamento da empresa contratada? Eu estou falando aqui da empresa contratada. Está lá no artigo 4º-B. São requisitos para o funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros. Atenção a esses requisitos, pessoal. Requisitos também que são muito cobrados. Prova da inscrição no CNPJ, registro na junta comercial e, principalmente, esse requisito. Eu chamo a atenção para vocês para o inciso 3.
da Lei 6.019 de 74, em seu artigo 4º. Capital social compatível com o número de empregados, observando-se os seguintes parâmetros. Empresas com até 10 empregados, capital mínimo de R$10.000. Empresas com mais de 10 e até 20 empregados, capital mínimo de R$25.000. Empresas com mais de 20 e até 50 empregados, capital mínimo de R$45.000. Empresas com mais de 50 e até 100 empregados, capital mínimo de R$100.000. E empresas com mais de 100, capital mínimo de R$250.000. Ah, Danilo, as questões cobram esses valores aqui? Cobram. Tem que ficar atento, tem que decorar esses valores mesmo e seguir em frente, beleza? Muita atenção com o artigo 4º. Vamos falar agora da pessoa contratante ou tomadora de serviços. Está lá no artigo 5º-A. Contratante é a pessoa física ou jurídica, então, enquanto contratante pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Parágrafo 1º, é vedada à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviços. Então, se eu contrato uma empresa de vigilância, de prestação de serviços de vigilância, e essa empresa disponibiliza vigilantes para fazer a segurança da minha empresa, eu não posso exigir desses vigilantes atividades administrativas, que ele fique lá na recepção fazendo cadastro de clientes daquela empresa. Não. A prestação de serviços dele, contratada, foi a prestação de serviços de vigilância. E tem que ser observado, tem que ser respeitado isso dentro do parâmetro do contrato. Parágrafo 2º, parágrafo interessante, muita gente se confunde com isso. Os serviços contratados poderão ser executados nas instalações físicas da empresa contratante ou em outro local de comum acordo entre as partes. Como assim, Danilo? Geralmente, quando a gente pensa em terceirização, a gente pensa em trabalhadores terceirizados que vão prestar serviço nas dependências da empresa contratante ou da pessoa contratante. Então, por exemplo, eu tenho uma faculdade e resolvo contratar uma empresa de vigilância para fazer a vigilância dessa faculdade. Essa empresa de vigilância vai disponibilizar vigilantes que vão se deslocar até as dependências, até as instalações da minha faculdade e vão ficar ali fazendo a vigilância. Beleza, beleza. É algo muito comum na terceirização, os serviços serem prestados nas instalações, nas dependências da contratante. Mas pode ser que não. Pode ser que os serviços venham a ser prestados em outro local. Como assim, Danilo? Eu vou dar um exemplo para vocês de call center. Eu sou uma empresa de telefonia e aí eu quero contratar um serviço terceirizado de teleatendimento. E aí eu contrato uma empresa de teleatendimento para fazer ali o call center da minha empresa. Esses trabalhadores de teleatendimento, esses trabalhadores de call center, eles não precisam se deslocar até as dependências físicas da minha empresa de telefonia. Não, eu quero que eles fiquem trabalhando lá nas dependências da contratada. Então, a empresa de call center tem um estabelecimento, tem um local de trabalho onde ficam todos ali os trabalhadores de teleatendimento e fazem o atendimento de clientes da minha empresa de telefonia, ou da minha empresa de banda larga, ou para a minha empresa de TV por assinatura, ou para a minha empresa de cartão de crédito. Então, nessa situação, os serviços não são prestados nas instalações da tomadora, são prestados em outro local. Então, é plenamente possível que os serviços sejam prestados nas dependências da tomadora ou em outro local. Parágrafo 3º, é responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Vamos agora para um ponto muito sensível sobre terceirização. A dicotomia entre atividade fim e atividade meio. E aí, pessoal, eu peço que vocês tomem muito cuidado com a súmula 331 do TST. Essa súmula 331 do TST foi durante décadas a súmula que disciplinou o tema terceirização do Brasil. Primeiro enunciado 256, que depois passou a ser a súmula 331.
Como não tinha lei disciplinando terceirização no Brasil, quem disciplinava a terceirização no Brasil era a súmula 331. E pela súmula 331, sobretudo aqui no item 3, só era possível terceirizar serviços especializados ligados à atividade e meio do tomador. Pela súmula 331, especificamente o item 3, não era possível terceirizar atividade fim. Não era possível terceirizar atividade principal do tomador. Era vedado terceirizar a atividade principal do tomador. Então, o TST, durante anos, preservou essa dicotomia entre terceirização de atividade fim e terceirização de atividade meio, vedando, repito, a terceirização de serviços ligados à atividade fim do tomador, de serviços ligados à atividade principal do tomador. Isso durante anos mesmo. Aí veio em 2017 a Lei 13.467 de 2017 e mudou por completo essa realidade. A Lei 13.467 de 2017, e a gente já viu isso em alguns dispositivos, primeiro ela, Lei número 13.467 de 2017, alterou isso em vários dispositivos e passou a dizer expressamente que é possível terceirizar qualquer serviço, inclusive ligados à atividade principal, leia-se, atividade fim do tomador. Então, a Lei 13.467 de 2017 muda por completo o cenário sobre o tema e passa a permitir a terceirização de atividade fim. Danilo, quais dispositivos você pode citar para nós que chancelam essa possibilidade de terceirização de atividade fim? Vou trazer para vocês aqui a título de exemplo, beleza? Vamos lá, a gente já lê, eu vou reler para vocês. Olha o artigo 5º. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Está aqui. Um primeiro dispositivo que evidencia a possibilidade de terceirização de atividade fim. Ah, Danilo, eu quero outro dispositivo. Vou trazer para vocês aqui agora. Cadê? Esse não. Esse aqui. O artigo 4º A. Deixa eu trazer esse cursor aqui para baixo. O artigo 4º A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Então, no mínimo, esses dois artigos, 4º A e 5º A da Lei 6.019 de 74, deixam evidente, e foram dispositivos inseridos pela Lei 13.467 de 2017, que essa dicotomia, atividade fim, atividade meio, não existia mais. Só que em 2018, nós tivemos um outro capítulo sobre o tema. O STF, por meio da DPF 324 e do recurso extraordinário 958.252, se a minha memória está boa aqui, foram esses dois números mesmos, a DPF 324 e recurso extraordinário 958.252. O STF, por meio desses julgamentos, declarou inconstitucional a súmula 331, item 3 do TST. Ou seja, o que o STF disse na prática é o seguinte: jamais existiu no Brasil dicotomia terceirização de atividade fim, terceirização de atividade meio. Jamais foi proibido no Brasil terceirizar atividade fim. Essa vedação à terceirização de atividade fim é inconstitucional. Então, observe, a gente caminhou anos e anos com a súmula 331,
dizendo que era vedado terceirizar a atividade fim. Veio a reforma trabalhista e passou a autorizar expressamente a terceirização de atividade fim. E um ano após a reforma trabalhista, veio o STF e disse que sempre foi possível terceirizar a atividade fim. Então, não há, sobre qualquer ângulo que a gente analise, nenhuma vedação mais no Brasil à terceirização de atividade fim. Como pontuei já para vocês, o local da prestação de serviços pode ser tanto as instalações físicas da contratante ou outro local de comum acordo entre as partes. Vamos abordar agora um tema bem interessante e importante sobre terceirização, que é a temática relacionada aos direitos dos trabalhadores terceirizados. Vejam, para início de conversa, o trabalhador terceirizado, o empregado terceirizado, é um empregado e tem todos os direitos perante a sua empregadora. Então, a sua empregadora tem que lhe pagar salário, tem que lhe pagar FGTS, férias, 13º, hora extra, se for o caso. Perante sua empregadora, ele tem todos os direitos como um trabalhador comum, como um trabalhador seletista. Quando a gente analisa a temática dos direitos do trabalhador terceirizado, a gente está analisando principalmente sob a perspectiva do tomador. Como assim? Em relação ao tomador, quais são os direitos daquele trabalhador terceirizado? Porque, vejam, se agora, ou se sempre foi possível, na verdade, né, terceirizar a atividade fim, pode ser que uma empresa tenha em seus quadros, imaginemos aqui um hospital, tá? E o hospital tem em seus quadros enfermeiros contratados por ele próprio hospital, enfermeiros efetivos, vou usar essa expressão, tá? O hospital tem enfermeiros efetivos contratados diretamente por ele e o hospital tem enfermeiros terceirizados. Os dois fazem a mesma coisa, os dois trabalham no mesmo lugar. Aí é que entra a análise dos direitos do trabalhador terceirizado. Esse enfermeiro terceirizado vai ter direito ao mesmo salário do empregado do enfermeiro efetivo? Esse enfermeiro terceirizado vai ter direito a usar o mesmo refeitório do enfermeiro efetivo? Esse enfermeiro terceirizado vai ter direito a usar o mesmo transporte do enfermeiro efetivo? É essa análise que a gente faz a partir de agora. Nesse ponto, existem alguns direitos que o trabalhador terceirizado vai ter perante a empresa tomadora em caráter igual obrigatório, ou seja, que eu chamo aqui direitos iguais obrigatórios, são direitos que a lei prevê de tratamento igualitário ao trabalhador efetivo e ao trabalhador terceirizado, desde que, observem que coisa importante, desde que se trate de uma terceirização que envolva a prestação de serviços nas dependências da tomadora. Eu estou falando aqui de igualdade de direitos ou igualdade de tratamento quando os serviços forem executados nas dependências da tomadora. E aí diz o artigo 4º, são asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços, em outras palavras, são assegurados aos terceirizados a que se refere o artigo 4º desta lei, quando e enquanto os serviços que podem ser de qualquer uma das atividades da contratante, olhem mais um dispositivo aqui que acaba revelando a possibilidade de terceirização de atividade fim, forem executados nas dependências da tomadora as mesmas condições. E aí, pessoal, observem, para não esquecerem disso aqui nunca. Relativas à alimentação garantida aos empregados da contratante quando oferecida em refeitórios, direito de utilizar os serviços de transporte, atendimento médico ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela designado, treinamento adequado fornecido pela contratada quando a atividade o exigir. E ainda, direito às instalações sanitárias. Cadê aqui? Instalações sanitárias de medida de proteção à saúde e de segurança no trabalho de instalações adequadas à prestação de serviços. Esses são direitos iguais obrigatórios. Mas tem uma observação aqui a ser feita no parágrafo 2º. Atenção a essa
particularidade que é, na verdade, quase que uma exceção. Essa é a verdade, porque a gente viu que o terceirizado tem direito a utilizar o mesmo refeitório aqui na linha A e o mesmo ambulatório e atendimento médico aqui na linha C. Só que no parágrafo 2º ele diz o seguinte: nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratada os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e com igual padrão de atendimento, com vistas a manter o pleno funcionamento dos serviços existentes. Então, observe. Nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados da contratada os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e com igual padrão de atendimento. Então, se, por exemplo, a empresa tem no total 100 trabalhadores trabalhando para ela em seu estabelecimento, e desses 100 trabalhadores, 50 são empregados contratados por ela, 50 são empregados diretos e 50 são terceirizados. O número de terceirizados, portanto, é maior do que 20% do número total de trabalhadores que prestam serviços naquela empresa. Isso acaba por permitir, portanto, que a empresa tenha um refeitório para os efetivos e um refeitório para os terceirizados. Um laboratório para os efetivos e um laboratório para os terceirizados. A única coisa que a lei impõe é que haja o mesmo padrão dos ambulatórios e dos refeitórios para os efetivos e para os terceirizados. Danilo, você não falou ainda do salário. E o salário? O trabalhador terceirizado, aquele enfermeiro terceirizado, não tem direito ao mesmo salário do enfermeiro efetivo, do enfermeiro contratado como empregado? Aqui, gente, a gente já vai para um direito igual facultativo. É o 4C, parágrafo 1º, que diz ali: contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos nesse artigo. O salário equitativo, o salário equivalente, é uma mera faculdade, não é obrigação a ser negociada entre contratante e contratada. E falando sobre faculdade, eu volto até aqui um pouco para destacar e pedir a vocês muito cuidado com o artigo 5º-A, parágrafo 4º. Porque o artigo 5º-A, parágrafo 4º, ele tem uma redação que diz o seguinte, aqui no parágrafo 4º: a contratante poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços o mesmo atendimento médico ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existentes nas dependências da contratante ao local por ela designado. Danilo, aqui também é uma faculdade? Cuidado, gente, essa regra ela foi inserida pela Lei 13.429 de 2017. A regra anterior, que impõe a obrigatoriedade de garantia dos mesmos direitos, foi trazida pela Lei 13.467 de 2017. Então, é uma lei posterior, que nesse ponto prevalece sobre a regra anterior. Só que a regra anterior, a da 13.429, ela é uma regra que fala tanto dos serviços prestados nas dependências da contratante ou local por ela designado. De modo que a leitura que a gente faz hoje em dia é a seguinte: quando os serviços forem prestados nas dependências da contratante, a gente vai aplicar o artigo 4C, que é um direito obrigatório a conceder o mesmo atendimento de alimentação médica ambulatorial. Quando os serviços foram prestados em outro local, que não nas dependências da contratante, se aplica o parágrafo 4º do artigo 5º-A, e aí se torna uma faculdade a extensão desses serviços. Beleza? Muita atenção a isso aí, para não ficar parecendo uma contradição
que não tem solução. Tem solução, sim. Repetindo, em relação ao salário, isso é uma faculdade, e tanto é uma faculdade, e aí vale a pena destacar isso para vocês, previsto na lei, quanto uma faculdade prevista na jurisprudência, que vocês poderiam pensar aí agora, não, mas pode ser que esse tema vá chegar ao STF, já chegou ao STF, e o STF, no tema 383 de repercussão geral, disse o seguinte: a equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada terceirizada fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. Então, o STF disse, na verdade, que não há qualquer direito a uma igualdade salarial entre os empregados terceirizados e os empregados efetivos. Ou seja, o STF chancelou a regra inserida pela reforma trabalhista. Razão pela qual, inclusive, essa tese do STF e a própria reforma trabalhista superaram a OJ 383 do TST, porque a OJ 383 do TST, numa situação de terceirização irregular com a administração pública, admitia essa igualdade salarial e essa igualdade de direitos. Isso também foi superado, tal qual já pontuei aqui a superação da própria súmula 331. Ô Danilo, e existe algum tipo de responsabilidade da contratante ou da tomadora de serviços? Existe sim, pessoal. Só que essa responsabilidade é diferente a depender da natureza jurídica da contratante. Se a contratante for um ente privado, uma pessoa jurídica de direito privado, essa responsabilidade será subsidiária e vai decorrer do mero inadimplemento da contratante, da contratada. É o item 4 da súmula 331. E esse item 4 da súmula 331 não foi superado, não. Ele continua em vigor. Quando ele diz que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, ou seja, por parte da prestadora de serviços, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Quando se trata, portanto, de contratante e ente privado, quando o trabalhador ajuiza a ação contra os dois, contra a real empregadora e contra a tomadora terá responsabilidade subsidiária caso a real empregadora não pague aquele processo ou os direitos garantidos naquele processo. Para isso, ela tem que constar do título executivo judicial e fazer parte da relação processual. Quando o tomador, contudo, for um ente público, administração pública direta e indireta, a responsabilidade subsidiária não decorrerá do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado. É necessário que haja a comprovação da conduta culposa da administração pública. É a chamada culpa in vigilando. Ou seja, a administração pública só vai responder subsidiariamente caso reste comprovado que ela falhou na fiscalização daquele contrato, que ela agiu de maneira culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8666, especialmente na fiscalização do contrato. Essa responsabilidade, portanto, da administração pública não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Há, portanto, uma diferença substancial na forma e nas possibilidades de responsabilidade subsidiária quando se trata de ente público ou quando se trata de ente privado. Quando existe a responsabilidade subsidiária, essa responsabilidade subsidiária, diz aqui o item 6 da súmula 331, abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Danilo, a reforma trabalhista não superou isso, não? Não. Nesse ponto, a reforma trabalhista confirmou a responsabilidade subsidiária, ao dizer aqui no artigo 5º-A, parágrafo 5º, que a empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços
e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no artigo 31 da Lei 8.212. Então, a responsabilidade subsidiária ela é uma realidade que foi preservada, mantida pela própria reforma trabalhista. Temos ainda um ponto específico, que é o ponto da responsabilidade do dono da obra. O que é a responsabilidade do dono da obra? É a regra prevista na OJ 191 do Tribunal Superior do Trabalho, OJ 191 do TST, que diz que, diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. Então, quando alguém contrata uma obra de construção civil, esse alguém pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, não tem qualquer tipo de responsabilidade solidária ou subsidiária, exceto se esse contratante for uma empresa construtora ou incorporadora, exceto se ele for uma empresa construtora ou incorporadora. Agora, muita atenção, porque essa OJ 191, ela teve novos contornos com a análise pelo TST do tema por meio de incidente de recurso de revista repetitivo. E na nova análise sobre o tema, o TST abriu uma segunda possibilidade de responsabilidade subsidiária do dono da obra, que está aqui no item 4, dessas teses. Exceto o ente público da administração direta e indireta, se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar sem idoneidade econômico-financeira, o dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações em face da aplicação analógica do artigo 455 e culpa in eligendo. Então, o TST abriu uma nova possibilidade de responsabilidade do dono da obra. Até então, a responsabilidade do dono da obra ela estava restrita e vinculada ali apenas à hipótese na qual o dono da obra fosse uma construtora ou incorporadora. A partir dessa previsão trazida nesse incidente de recurso de revista repetitivo analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho, passou a ser possível também responsabilizar o dono da obra caso o dono da obra tenha contratado alguém sem idoneidade econômico-financeiro. Agora, essa possibilidade só existe para contratante ente privado. Essa possibilidade não existe para contratante ente público. Que ele deixou claro lá, tá vendo? Exceto no que tange à administração pública. Mas é uma nova possibilidade de responsabilidade subsidiária do dono da obra que a gente precisa chamar a atenção. Como eu preciso chamar a atenção para vocês de outros temas importantes e recorrentes em matéria trabalhista nos concursos. Entre eles, o próprio tema do contrato de trabalho, que abrange a noção de empregado cuja previsão está no artigo 3º da CLT, com os requisitos para a configuração do vínculo empregatício, dizendo que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador sob dependência deste mediante salário. Então, a partir desse dispositivo, claro, lido também junto com o artigo 2º, a gente extrai os requisitos para a configuração da relação de emprego, que são pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. Sem esses requisitos não há emprego, não há relação de emprego, por isso que a importância sempre de se diferenciar trabalho ou relação de trabalho, né? Relação de trabalho enquanto gênero e relação de emprego enquanto espécie. O gênero relação de trabalho envolve qualquer forma de prestação de serviços. A espécie relação de emprego envolve
uma prestação de serviços qualificada por esses requisitos: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. Quando a gente fala de direito do trabalho, quando a gente pensa em direitos trabalhistas, a gente está falando apenas e tão somente de relação de emprego, empregado, espécie, qualificada por esses requisitos. Ah, não tem outro trabalhador que tenha direitos trabalhistas também? Não, tem. A gente pode citar também o caso dos trabalhadores avulsos, cuja equiparação foi trazida pela própria Constituição no artigo 7º, inciso 34. Então, muita atenção ao conteúdo do artigo 3º, atenção também ao conteúdo do artigo 7º, que exclui alguns trabalhadores da aplicação da CLT, e esse artigo teve, inclusive, uma mudança no ano de 2019, dizendo ali que os preceitos contidos na CLT, salvo quando for em cada caso expressamente determinado em contrário, não se aplicam. A linha F, às atividades de direção e assessoramento nos órgãos, institutos e fundações dos partidos, assim definidas em normas internas de organização partidária. Fiquem atentos aí a essa inclusão relativamente recente de 2019. Falar de contrato de trabalho, falar de empregado, nos leva também a destacar conceito de trabalho em domicílio, conceito de trabalho à distância. O trabalho em domicílio, que é aquele prestado na residência do trabalhador, na forma do artigo 6º, não sofre qualquer distinção em relação ao trabalho prestado no estabelecimento do empregador, é o que diz o caput do artigo 6º. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Uma vez presentes os requisitos da relação de emprego, aquela relação deve ser entendida como relação de emprego, independentemente de onde seja prestado o serviço. Quando o dispositivo fala de trabalho à distância, ele ainda traz esse parágrafo único, que é muito importante, dizendo que os meios telemáticos e informatizados de comando, de controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, a subordinação jurídica ela é, já há mais de uma década, analisada não mais sob a perspectiva ou não mais sob a exigência de que haja ali ordens diretas, ordens pessoais. A pessoa hoje pode trabalhar sem nunca ter estado presencialmente com o seu empregador, um trabalho à distância, um teletrabalho, algo, inclusive, que a pandemia ampliou mais ainda. Tanto é que o tema do teletrabalho é um tema que eu destaco para vocês aqui também como muito importante, tá? Esse tema do teletrabalho, que é trazido ali dos artigos, a partir do artigo 75A da CLT, eu chamo ainda mais o destaque para vocês, chamo ainda mais atenção, porque ele sofreu alterações no ano de 2022, pela Lei 14.442 de 2022. Foi um tema que foi inserido na CLT pela reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017, e em virtude da pandemia, em virtude da própria ampliação da recorrência do teletrabalho da pandemia, esse tema foi novamente objeto de lei e a CLT, que havia sido alterada em 2017 para disciplinar o teletrabalho, foi alterada em 2022, alterando o dispositivo sobre o teletrabalho. O próprio conceito de teletrabalho foi alterado. O conceito anterior de teletrabalho, redação anterior, o conceito anterior de teletrabalho dizia que considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Esse conceito mudou por completo. Diz agora o artigo 75B que considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador de maneira preponderante ou não. Então, aquilo que era preponderantemente fora, virou agora de maneira preponderante ou não. Muita atenção com essas mudanças nos artigos sobre teletrabalho inseridas pela Lei 14.442 de 2022. Outra alteração importante, a possibilidade de contratação por jornada ou por produção ou por tarefa.
Diz o parágrafo 2º do 75B que o empregado submetido a regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada, por produção ou por tarefa. E aí, o mais importante dessa diferença é o fato de que, a partir de agora, leia-se, a partir da Lei 14.442 de 2022, o único trabalhador que não tem direito a receber hora extra são os teletrabalhadores que prestam serviço por produção ou por tarefa, de modo que o teletrabalhador que prestar serviço por jornada terá direito a receber hora extraordinária. Houve a inserção do parágrafo 3º do artigo 75B e houve a alteração do inciso 3 do artigo 62. Atenção para a diferença entre teletrabalhador e operador de telemarketing. Atenção para a noção de tempo à disposição para o teletrabalhador, parágrafo 5º do 75B e o parágrafo 9º. Atenção para a possibilidade, mediante previsão legal, de aplicação de teletrabalho para estagiários e para aprendizes, parágrafo 6º do 75B. Atenção para as regras de aplicação das normas de acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho quando se trata de teletrabalhador, para o teletrabalhador que prestar serviços no exterior. Atenção também para o fato de ser necessário constar expressamente no contrato individual de trabalho que se trata de modalidade de teletrabalho. Cuidado com as regras de alteração de regime para passar do trabalho presencial para o trabalho de teletrabalho, ou seja, passar do presencial para o teletrabalho, é necessário mútuo acordo entre as partes. Para mudar de teletrabalho para presencial, não precisa de mútuo consentimento. O empregador pode fazer isso unilateralmente, bastando respeitar um prazo de transição de 15 dias. Atenção também à regra do parágrafo 3º, que diz que o empregador não será responsável pelas despesas decorrentes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese de o empregado optar pela realização de teletrabalho ou trabalho remoto. Responsabilidade com relação à infraestrutura, artigo 75D, responsabilidade acerca do meio ambiente, artigo 75E, e muita atenção aqui também, uma prioridade no regime de teletrabalho inserida pela Lei 14.442 de 2022, que passou a dizer no artigo 75F que os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho ou trabalho remoto. Então, muita atenção com essa prioridade ao regime de teletrabalho. E para finalizar, entre os temas que eu queria chamar a atenção de vocês, empregado intermitente. Também uma novidade da reforma trabalhista, cujo conceito está ali no artigo 443, parágrafo 3º da CLT, aquele trabalho que tem alternância de períodos de prestação de serviços e inatividade, e que é regulamentado no artigo 452A da CLT. Ele é um contrato solene, ele tem que ser necessariamente celebrado por escrito, ele tem um sistema de convocação que o empregador tem que convocar com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. O empregado tem um prazo de 1 dia útil para dizer se aceita ou não a convocação, podendo, portanto, recusar eventualmente a convocação. Caso haja uma oferta e haja um aceite, quem não cumprir a convocação tem que pagar uma multa de 50% da remuneração que seria devida. No período de inatividade, o trabalhador não recebe absolutamente nada, nenhum valor. Quando ele for chamado e quando ele prestar serviço, ele vai receber, ao final do período de prestação de serviço, remuneração, férias proporcionais, 13º, repouso semanal e adicionais legais. FGTS e INSS, ele recebe sempre calculado com base em 1 mês, e a cada 12 meses o empregado adquire o direito a usufruir nos 12 meses subsequentes, 1 mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. Eram esses, meus amigos e minhas amigas, futuros juízes e juízas, os temas que eu queria chamar a atenção de vocês em relação ao direito material do trabalho. Contem sempre comigo, eu estou sempre à disposição de vocês, eu tenho certeza absoluta
que muito em breve você vai realizar esse seu sonho da aprovação. Muito axé e até a próxima.